Olá, queridos e queridas do canal Em Bom Português. Sou o professor Aurélio Menezes. Estou de volta com o quadro O Português das Ruas, porque nós sabemos que é nas ruas que a língua portuguesa se manifesta com maior clareza e com maior intensidade. São os falantes, os protagonistas da língua. Eles começam a usar algumas palavras, inclusive criam algumas palavras chamados neologismos. Essas palavras são incorporadas ao dia a dia, aos falares cotidianos, ao linguajar de todas as pessoas. Depois aparece um dicionarista, registra essa palavra no dicionário e em seguida, algum tempo depois, a palavra pode se tornar oficial. Quando exatamente? Quando é registrada no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É assim que a língua se manifesta e que se reinventa nas ruas por meio dos falantes, por meio dos diálogos, das conversas informais, dos bate-papos, dos diálogos familiares, enfim, é exatamente dessa forma. E algumas expressões vão se tornando usuais, mesmo não estando adequadas, ou seja, mesmo não estando de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Há três expressões muito conhecidas e muito utilizadas por quase todas as pessoas: se eu pôr, se eu ver, se eu manter. São três expressões que se repetem com muita frequência em todos os lugares. Não importa o lugar, a gente sempre ouve algumas pessoas pronunciando dessa forma. Se eu pôr, mas na verdade a forma adequada, de acordo com a norma padrão da língua, principalmente na hora de escrever, na hora da competência escrita, a forma adequada não é se eu pôr, e sim se eu puser. Se eu puser a mão nesse objeto, transformarei em ouro. Um exemplo, o toque de Midas. Então, se eu puser e não se eu pôr, essa é a forma adequada. Se eu puser a mão neste objeto, ele vai virar ouro. É a forma adequada. Aí temos a conjunção condicional se, e ainda temos um verbo no infinitivo, que no caso é o verbo pôr, mas que deve, neste caso, ser usado no futuro do subjuntivo. Não é se eu pôr, e sim se eu puser. Está indicando algo que ainda vai acontecer, algo futuro, algo incerto. A mesma situação, se eu ver, não, se eu ver, se eu vir, se eu vir qualquer coisa estranha, aviso a polícia. Se eu vir qualquer coisa diferente, aviso aos vizinhos. Então, a expressão correta, neste caso, é se eu vir. Se eu vir. No caso do verbo manter, é a mesma situação. Manter aí está no infinitivo, vem acompanhado da conjunção condicional se, que já nos indica uma condição, já impõe uma condição, e estamos falando de futuro, de algo que ainda vai acontecer, que ainda não aconteceu. Então, eu tenho que dizer assim: se eu mantiver a ordem, a casa ficará perfeita. Se eu mantiver a ordem, o trabalho vai funcionar perfeitamente bem. É um exemplo que posso dar neste momento. Então, a expressão correta, se eu mantiver e não se eu manter, porque eu estou falando de futuro, de algo que ainda vai acontecer. Portanto, essas três expressões muito utilizadas pela maioria dos falantes, na fala tudo é permitido. Aos falantes tudo é permitido. O falante é livre, ele pode falar as palavras que quiser, do jeito que quiser. Ninguém vai impedir os falantes de utilizar essa forma, absolutamente. Então você é livre para falar como quiser, nos seus diálogos com os amigos, nos seus diálogos com os familiares, no dia a dia, não tem problema. Mas na hora de escrever, é bom lembrar dessa regrinha e
providenciar a escrita de modo adequado. Portanto, vamos só recapitular. O correto é: se eu puser, se eu vi ou se eu mantiver. Essas três expressões devem ser pronunciadas dessa forma, devem ser usadas desta forma, principalmente na escrita. Quando você vai produzir um texto, esse texto vai ser avaliado, pode ser uma redação do Enem, pode ser um texto solicitado numa entrevista de emprego, pode ser o texto pedido numa situação formal. Quando houver essa situação formal, é importante que respeitemos a norma padrão da língua portuguesa. E por isso eu trouxe esse conteúdo para todos nós aqui no nosso canal Em Bom Português, no quadro O Português das Ruas, porque essas expressões estão nas ruas, são usadas pelos falantes no dia a dia, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Portanto, este é mais um conteúdo do nosso canal Em Bom Português, no quadro O Português das Ruas. Vamos continuar circulando, a nossa câmera vai continuar atenta e eu, o professor, continuarei com olhos de águia, atento a tudo o que acontece, observando as manifestações da língua portuguesa nas ruas e trazendo e esclarecendo dúvidas aqui para todos vocês. Agradeço a atenção de todos, continue acessando o nosso canal Em Bom Português, compartilhem os vídeos, proponham novos conteúdos, toquem o sininho, deixem o seu joinha e não se esqueçam, inscrevam-se no canal. Isso é importante, é preciso atingir a meta de 1.000 inscritos e também de 4.000 horas de exibição pública. E eu conto com a colaboração, com a ajuda e com a generosidade de todos vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.